Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Trending TOTUS. Esse é o episódio que conecta as tendências de mercado aos principais sistemas e plataformas da TOTUS para a gente ficar antenado em tudo que rola de relevante nesse universo. E hoje o tema não podia ser mais interessante, que é o tema de inteligência artificial. Eu sou o Cristiano Nóbrega, diretor de inteligência de dados e inteligência artificial aqui na TOTUS e estou muito bem acompanhado dos meus colegas Patrícia Tomazelli, diretora jurídica aqui do grupo, e do Ramon Martins, que é justamente o head de IA e que vai estar aqui conosco para debater, para a gente bater esse papo aí sobre esse tema. Então vem com a gente e já deixe seu like e siga o canal para ficar antenado nos próximos episódios aqui da série, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Gente, de novo aqui um bate-papo sobre um tema que é o tema da vez. Não podia ter mais momento melhor, né, para a gente poder falar disso. E eu queria já começar com contação de história. Vocês vão me ajudar nisso. Queria saber como é que a gente chegou aqui nessa história de IA, porque esse assunto não é novo, na verdade, né, Ramon? O que você tem para trazer para a gente? Essa é uma história bem interessante. Eu particularmente gosto muito, né? Porque a gente está falando de uma história dos idos da década de 50, né? E eu acho que é super importante, primeiro, a gente entender o contexto histórico que a gente estava vivendo naquela época, né? A gente está no pós-guerra e na década de 40 e 50 teve uma grande evolução, né, tecnológica, né? Embora toda a tragédia da guerra, mas existia uma grande evolução tecnológica, especialmente em cibernética e neurociência. Eram temas que as universidades estavam em ebulição nessas pesquisas. Nesse contexto, lá em 1956, existe uma conferência chamada Dartmouth Conference. Qual era o objetivo disso, né? 11 cientistas se reuniram com um mote de... eles pensavam que com a descrição da inteligência e da cognição humana, se eles conseguissem descrever num nível de detalhe suficiente, uma máquina poderia reproduzir. Então, com algoritmos e com funções matemáticas, tu poderia prover para uma máquina a capacidade de interpretar a linguagem e ela ter a capacidade, a partir dessa interpretação, de interpretar essa informação, tomar decisões e ter algum nível de raciocínio. Isso, né, esse encontro de 56 que a gente fala que foi a pedra fundamental ou a pedra angular do tema de IA, no encontro em si não teve grandes evoluções, né, não teve um produto, mas a gente costuma dizer que foi um ponto fundamental na história da inteligência artificial, primeiro porque o nome, esse termo foi cunhado lá por um cientista chamado John McCarthy, que era um pesquisador de Stanford, e teve um outro protagonista desses 11, que foi o Marvin do MIT, que era um cientista cognitivo, né? Então ele foi fundamental nessa questão da descrição do problema para que eles conseguissem levar a máquina a ter algum nível de raciocínio. Uhum. Isso é muito interessante porque nesse momento, né, Cris, a gente fala atualmente que dados são fundamentais, né? Mas na década de 50, a gente está falando de algoritmos que são basicamente regras, né? Os dados não eram protagonistas nessa época, né? Então, os dados foram efetivamente virar protagonista já na década de 90, né? E aí trouxe a gente para esse hype. E aí, logo mais, a gente compartilha um pouco, né, em mais detalhes todos os subconjuntos, né? Porque inteligência artificial é uma área super ampla, né? Aliás, foi bom você mencionar, porque quando a gente fala de inteligência artificial, acho que a turma, no que está acontecendo hoje, confunde um pouco as bolas. Porque naquele momento a gente não estava falando exatamente do que hoje a gente tem de, por exemplo, IA generativa, né? A abordagem era um pouco diferente, teve uma evolução. E você colocou bem, né? Em algum momento, inclusive mais recente, lá pelos anos 90, a gente começa a ter o advento do Big Data, né? Que passa a tornar esse insumo tão importante. Também nesse contexto, questões legais já existiam como preocupação do mercado? Na verdade, é um processo evolutivo também, Cris. Em geral, a legislação vem depois, né? E é o que está acontecendo agora nesse momento. Desde 1956, você tem uma discussão de inteligência artificial, vários momentos, né? Momentos de desenvolvimento, aprimoramento, mudança das tecnologias que foram surgindo dentro do campo, mesmo da inteligência artificial. Mas só agora, na verdade, que você fala de uma legislação que é mais específica sobre o tema. E a gente pode se perguntar por quê, né?
né? Mas o porquê eu acho que é um movimento muito particular que aconteceu nos últimos anos, que é a democratização da inteligência artificial. Antes a gente tinha uma inteligência artificial muito usada para modelos preditivos, muito usada por empresas, né, específicas dentro dos seus ramos de atuação. E agora a gente vê esse hype muito ali também fundamentado, puxado por essa democratização e pelo uso pela população em geral de ferramentas de IA. Não, perfeito. E até acho que pegando esse gancho, a gente falando exatamente da IA generativa, que talvez tenha aproximado dos indivíduos, né, da pessoa física, né, de nós, seres humanos, réis mortais, o acesso à IA, isso realmente mudou o jogo, né, e é uma coisa extremamente recente, né, Ramon? Exatamente, a gente está falando de um desenvolvimento então, de 70 anos, só que um tema que estava muito restrito aos laboratórios, né, às universidades. Como eu comentei, na década de 50, em 56, com esse encontro, efetivamente a gente cria disciplina de inteligência artificial, que Stanford, Harvard, MIT começam a desenvolver e muita pesquisa. Só que lá, naquele momento, então, como eu comentei anteriormente, a IA era basicamente uma descrição de regras. Então, a gente programava as máquinas, né, com C, então, né, então a gente queria descrever, por exemplo, é uma bola, então a gente fazia, bom, se é um círculo, né, se tem 3 dimensões, então é uma bola, né, uma esfera. Só que existem questões mais complexas, um carro, por exemplo, um automóvel, tem 4 rodas, daí tu pode entender que, bom, muitas coisas têm 4 rodas. Então, a questão da complexidade das regras foram tornando inviáveis problemas mais complexos. E aí, na década de 90, os cientistas, pela primeira vez, começam a utilizar dados estruturados. Porque no final do dia, a gente usa muito descrição. A gente usava a descrição para construir regras, e a partir da década de 90 a gente começa a usar descrições de forma estruturada para alimentar os computadores, para que eles aprendam, a partir desses dados estruturados, a achar esses padrões. Isso a gente dá o nome de machine learning. E aí isso nos acompanha até a década, né, de 2010, ali mais ou menos, que é quando a gente começa a entender o seguinte fato, né? Tava meio chato entre os cientistas, porque estruturar o dado antes de processar na máquina gera um bottleneck, né? Gera um gargalo humano. Então, efetivamente, os seres humanos tinham ainda que preparar o dado para que a máquina conseguisse entender e conseguir processar. Com isso, a gente começa a pensar, bom, e se a gente trabalhasse com dados desestruturados? Por exemplo, usar imagens, usar sons, ou usar textos. Isso é o motivador do surgimento da Deep Learning. Deep Learning nada mais é do que tu evoluir esses algoritmos para ter uma capacidade de processar dados estruturados. E aí, uma coisa muito importante acontece na década de 2020, agora super recentemente, que a gente, beleza, em tese a gente resolveu a entrada, o input do dado, né, o dado vira o grande protagonista, e a gente resolve, bom, agora eu consigo processar dado estruturado e dado desestruturado, só que a saída ainda sempre é estruturada. Então a gente começa a olhar para a saída. E isso nasce a IA generativa. Então, essa é a lógica por trás, na verdade, foram os problemas que a gente foi resolvendo ao longo do tempo e os motivadores, né? No final do dia, a gente estava contente, de certa forma, em algum momento, só que seres humanos são sempre insatisfeitos, né? Uma característica inerentemente humana, né? E a gente sempre procurou, bom, vamos simplificar então esse processo. Até que hoje a gente consegue ter um modelo que processa dado desestruturado e joga dados desestruturados, né? E com isso, o uso ele fica muito mais próximo da realidade, por isso que a gente vê esse rompimento da barreira do laboratório e todo mundo hoje, em algum nível, acaba utilizando algum programa de IA generativa, né? Você tinha me mostrado um diagrama antes da gente começar que tem aquela hierarquia, né? Que você tem a inteligência artificial, aí dentro disso você tem machine learning, aí você tem IA generativa. Como é que é essa escadinha de aplicações e de abordagens com IA? A gente estava falando antes da gravação exatamente isso, né? A IA, então, é a grande disciplina. Então, se a gente for pensar num diagrama, a IA é uma disciplina que contempla uma série de subconjuntos ou subtipos de algoritmos. Dentro da IA da inteligência artificial, a gente tem a machine learning. Dentro do machine learning, um subconjunto do machine learning é o deep learning. E o subconjunto do deep learning é a IA generativa. E se a gente for mergulhar na IA generativa, a gente vai ver que o LLM, que hoje ficou tão famoso, esses grandes Large Language Model. Models, né? Os modelos de linguagem
grandes e são efetivamente gigantescos, né? A gente está chegando a trilhão de parâmetros, né? Quando a gente fala desses modelos, eles são, na verdade, subconjuntos dentro da IA generativa. Então, a grande disciplina, né, que a gente fala que é IA, e a gente está olhando para um ChatGPT, por exemplo, a gente tem que entender que no final do dia isso é um subtipo de uma inteligência artificial que é um tema muito mais amplo. E generativa, porque ela gera efetivamente, ela tem uma capacidade de gerar um output diferente do que é só uma IA preditiva. Né? Exatamente. Que saía somente uma estrutura, sim, não, né? Verdadeiro ou falso, né? Então, a IA generativa, ela permite efetivamente tu criar dados desestruturados, como um som, como uma imagem, como um texto, né? No final do dia, o LLM, que foi desenvolvido muito nos laboratórios do MIT, e o Google teve uma participação super importante nesse desenvolvimento, o LLM nada mais é do que, nessa linha de raciocínio dos cientistas estarem inconformados com algum problema, em algum momento eles chegaram à conclusão que, bom, de que forma a gente poderia fazer com que a máquina recebesse um texto e gerasse outro texto? Só que uma das características da ciência é tu sempre tentar descrever o problema da forma mais completa possível e tentar simplificar. Isso vem da matemática, né? A faturação, por exemplo, né? Então, qual foi o problema no final do dia que eles simplificaram para tentar achar uma solução? E se ao invés da gente tentar resolver um problema que é entra texto e sai texto, a gente tentar fazer o seguinte, entra texto e sai somente uma única palavra. Ele adivinha a próxima palavra. No final do dia, quando a gente vê um ChatGPT, um Gemini, esses produtos de IA generativa, o que eles estão fazendo de uma forma que parece mágica é somente adivinhando a próxima palavra a partir das palavras anteriores. Só que hoje a gente está falando de modelos que conseguem pegar contextos com 40, 400 mil palavras anteriores. Isso é o que dá o nível de precisão daquela palavra ser tão contextualizada com aquele tema que tu colocou ali no programa, né? O que parece mágica, no final do dia, é estatística. O que cria essa sensação da tal linguagem natural que se aproxima da linguagem humana. Né? Exatamente. Patrícia, quando a gente fala exatamente de IA generativa, que ela está gerando, a linguagem natural, ela está quase que emulando, né, um ser humano interagindo, a gente está falando que ela corre alguns riscos aí de alucinar, de eventualmente se valer de algum tipo de conteúdo com propriedade intelectual. A gente tem questões eventualmente até relacionadas a algum tipo de discriminação. Como é que essa história hoje em dia está resvalando no nosso tema aqui mais jurídico, mais legal? Não, é ótima pergunta, Cris. Na verdade, assim, quando a gente olha nesse processo evolutivo da inteligência artificial, eu particularmente vejo algumas diferenças, né? E são modelos coexistentes, né? Quando a gente fala de evolução, os modelos preditivos não deixam de existir, eles continuam existindo e tendo muita valia para diversas atividades, mas eles têm uma diferença muito grande que, até na hora da gente avaliar um pouquinho ali resultados, né? E como que a gente lida com cada um desses resultados, o modelo preditivo não gera justamente esse tipo de resultado, imagem, som, que são gerados, que parecem criações efetivamente, né? E aí vem essas questões que você coloca. Quem criou, de quem é o direito autoral, de quem é a propriedade intelectual do que foi criado efetivamente, a máquina pode ou não pode ter esse direito de propriedade intelectual. Qual foi a base de dados, de informações que essa máquina usou para poder gerar aquele resultado? Se aqueles dados, informações, imagens, textos tinham algum nível de proteção ou não para poderem ser utilizados. E a partir da questão da alucinação que você traz, a gente sabe que na IA generativa especificamente, acho que Ramon depois pode trazer um pouquinho mais ali de input técnico, mas na parte da IA generativa, você tem a questão da máquina de vez em quando trazer alguns resultados que não condizem com aquelas informações que foram processadas, né? Não necessariamente trazem informações verdadeiras a partir daquele conjunto de dados. E a gente chama isso de alucinação. Essa alucinação é algo que a gente sempre tem que ter um olhar para revisar. Tem até uma história que é assim, curiosa dentro do mundo jurídico, né? Um advogado nos Estados Unidos, ele resolveu fazer uma petição e de fato ele colocou lá, fez uma petição usando IA generativa e criou uma petição maravilhosa, perfeita, trazendo inclusive dados, né, de casos anteriores, jurisprudência, casos precedentes que eram perfeitos para
para a questão. E ele apresentou. Só que qual que era o problema? Um dos casos precedentes eram alucinados, não condiziam com a realidade. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, assim, a gente tem que olhar para os dados que a gente usa para poder gerar esses resultados, né? Esses dados que vão ser tratados. Eles podem ser tratados? De quem é a propriedade intelectual? Eles são dados abertos? São dados que podem ser utilizados? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta que vem é, a partir dessa criação, um acompanhamento para ver se o que foi gerado de fato condiz com aquela realidade. E são todos mecanismos que são muito ligados à IA generativa e não necessariamente aos outros modelos de IA que nós falamos. Entrando um pouquinho nessa questão do viés também, isso pode existir em qualquer modelo, porque, claro, se você tiver uma amostra de dados viciada, ela pode te levar a uma conclusão errada. Então, a escolha desses dados, né, e a maior variedade desses dados para aquilo que você, inclusive, talvez a maior quantidade de dados também, pode te ajudar a chegar numa acurácia e numa precisão melhor, inibindo ali vieses que podem acontecer numa amostra que tem algum tipo de vício ou algum tipo de erro. Então, são cuidados que você tem que ter para mitigar esses resultados que podem trazer consequências. Eu acho que até ainda olhando por essa perspectiva mais legal, algumas iniciativas governamentais, e acho que a Europa saiu na frente, inclusive, né, com o European Act, né, que é o documento Exato. hoje que dá essa primeira abordagem sobre uma espécie de regulação já no tema de IA. Isso também está acontecendo no Brasil, né? A gente tem um projeto de lei hoje já em curso, né? Temos, a gente tem mais de um projeto de lei, tivemos aqui algumas discussões. Atualmente tem um projeto de lei no Senado, né? Enfim, ele tem sido amplamente debatido, né, inclusive pela sociedade, e ele se baseia muito no modelo que veio da Europa. Mas a gente tem alguns outros países também que estão olhando para a IA de outra forma. Estados Unidos também fez um olhar para a inteligência artificial, né, e tem olhado ali do ponto de vista de desenvolvimento da inovação e ali crescimento também estratégico do país e posicionamento estratégico daquele país. Então, quando a gente olha para a IA, eu acho que o nosso grande desafio, olhando pela parte legal, como que a gente protege os direitos fundamentais, protege o direito das pessoas e consegue trazer um nível aceitável de segurança e, ao mesmo tempo, não tolhe a inovação. E eu acho que esse é o grande debate que se tem que colocar, de forma que o Brasil possa sair à frente desse debate, propiciar um ambiente de inovação, porém seguro, um ambiente responsável de inovação. Hoje, no Congresso, acho que os debates estão muito em torno desses pontos que nós falamos, mas ainda acho que existe um bom espaço ali para a gente trazer cada vez mais conhecimento e mais luz sobre os aspectos técnicos, para que todos possam aterrissar e ter o melhor olhar e desdobramentos. E esse é um ponto interessante, né? Pegando o gancho do porquê que ele alucina, né? Eu acho que é interessante a gente entender o por trás da cortina. Por que alucina, né? É a pergunta que todos A queremos pergunta saber. que todo mundo quer. Como eu comentei, assim, o problema que a gente quis resolver com a IA generativa é trazer dados desestruturados na saída. E o LLM, no final do dia, então, ele se propõe a pegar um texto, como eu comentei, adivinhar a próxima palavra, né? Com estatística, né? Chegar à conclusão da próxima palavra. Isso, no final do dia, é um problema de classificação. Né? A gente já tinha algoritmos, a gente chegou à conclusão, né? Os cientistas chegaram à conclusão de que adivinhar a próxima palavra no final do dia é uma classificação. Vamos pegar um exemplo. Esse filme me deixou sem palavras. Qual é a saída possível? Né? Pode ser sentimento positivo, sentimento neutro ou sentimento negativo. A gente classifica isso por percentuais. Então, em tese, essa frase, 70% de chances que é um sentimento positivo. Logo, a palavra que vai vir logo na sequência vai ser sentimento, depois positivo. Então, assim, no final do dia, o LLM, além de ser somente um recurso que se propõe a adivinhar com estatística a próxima palavra, no final do dia é uma classificação. Para te ter uma classificação, tu precisa de dados, de input e de outputs para ele saber coletar essas várias possibilidades e ter essa estatística. Então, de onde é que a gente vai tirar esses exemplos? No final do dia, o que os cientistas fizeram foi literalmente fazer um web crawling. Então, eles saíram literalmente varrendo a internet. Existem organismos não governamentais, né, alguns consórcios que publicam índices, que inclusive são usados pelo Google, índices que tu consegue chegar e navegar efetivamente com robôs nas páginas, imagina página por página, e processando aquela quantidade de textos enorme.
Nesse sentido, como a gente processou a internet, né, a gente capturou os dados da internet. Esses tempos eu estava ouvindo uma entrevista de um dos cientistas do MIT que trabalhou no desenvolvimento da IA generativa, e ele trouxe uma seguinte provocação, né? A gente fala, não, a IA, ela está alucinando, ela está muito enviesada. E aí o que ele traz é o seguinte, na verdade a IA não é enviesada, o ser humano é enviesado. Porque no final do dia, Ele está reproduzindo. ele aprendeu com os dados que a gente publicou na internet. Então, esse é um desafio extra quando você traz essa questão legal e para a gente que está desenvolvendo recursos com inteligência artificial, que é essa diversidade do dado. Então, essa curadoria do dado que tu vai utilizar para desenvolver esses modelos demanda uma atenção humana, porque no final do dia, se a gente pegar simplesmente a amostra que existe na internet, que em tese é a amostra que hoje nós, seres humanos, produzimos, vai ser um dado enviesado, discriminatório, uma série de problemas. Então, a gente precisa ter esse olhar de curadoria mesmo, né? Então, é um desafio aumentado por conta do que está acontecendo por trás das cortinas de um LLM, né? Total. E eu vou arriscar fazer uma afirmação aqui, quero ver se vocês concordam ou não, podem discordar, tá? E a generativa, ela está trazendo um nível de disrupção maior, consideravelmente maior, do que, por exemplo, o Google trouxe na nossa busca por conhecimento e no que as redes sociais trouxeram na nossa forma de se relacionar com as pessoas. O que vocês acham? É isso mesmo? Ou não é tão assim? What's next? Filosófico, né? Filosófico. E aí eu vou me valer, até eu comentei contigo esses dias, né, de um cientista chamado Ray Kurzweil. Uhum. O Ray Kurzweil, ele é um dos caras mais respeitados no mundo da tecnologia. O próprio Steve Jobs, né, costumava trazer eles para reunião de conselho de administração, os fundadores do Google. Então, hoje ele participa do board das maiores empresas do mundo, porque ele ficou famoso pelas previsões dele. E ele não é um guru, ele é um cientista, né? Então ele usa matemática e ciência para prever. Até consultem depois no Google, tem até brincadeiras que o pessoal faz de nível de acurácia das previsões do Ray Kurzweil. Por que eu trouxe isso, né? Porque ele desenvolveu uma curva, que ele fala da curva da tecnologia humana. E aí a gente vê que é o seguinte, né? Tecnologia e inovação sempre foi inerente ao ser humano, né? Desde sempre, quando a gente descobriu lá a Revolução Agrícola, a gente criou a porcelana. Então, só que a questão é que essas tecnologias elas eram mais lineares, elas alimentavam uma nova revolução, às vezes demorando milhares de anos. A inteligência artificial, ele tem um poder de disrupção. E aí, concordando com o que você está trazendo, porque a inteligência artificial ela não é uma tecnologia sozinha, solitária. A gente está discutindo de uma tecnologia que habilita outras. Uhum. Então, o próprio Ray Kurzweil, ele fala que até 2029, previsão dele, né, mais conhecido como daqui 5 anos, né, a gente vai viver uma revolução do mesmo impacto da internet, só que com 4 tecnologias combinadas. Nanotecnologia, genética, robótica e IA. Ao mesmo tempo. Uhum. Então, aquela velha história, né? A gente sempre fala, né, nas discussões, nossa, tudo muda o tempo inteiro, a gente está numa era de mudanças. Na verdade, a provocação dele é que a gente não está numa era de mudanças. A gente está vivendo uma mudança de era. Uhum. E nossa geração, por sorte ou azar, nós estamos no ponto de inflexão. Né? Então, a gente consegue visualizar, porque há 10, 20 anos atrás, a gente já estava trabalhando, estudando, a gente consegue visualizar um mundo que era, de certa forma, mais linear. Uhum. E a gente está vivenciando agora um conflito de aprendizados que a gente teve, que era um raciocínio linear, com um raciocínio absolutamente exponencial. Né? Então, eu acho que haja capacidade de adaptação. Né? Haja capacidade de adaptação, que é uma característica inerentemente humana, né? Sem dúvida. Patrícia, você falou uma palavra para mim super emblemática, que é inovação. Né? A preocupação, no contexto que você colocou, acho que é uma preocupação de todas as empresas, na verdade, que é o quanto essa regulação iminente, né, sobre IA, ela pode ou não ser capaz de inibir a nossa capacidade de inovação. E inovação é um tema que também não é novo aqui na TOTUS, né? Então, eu diria que é um eterno romance, né? A TOTUS permanentemente tem isso como uma agenda prioritária e estratégica. E o tema de IA também aqui dentro não é novo, né? Acho que fazendo um pouquinho essa alusão a todo esse histórico que vocês explicaram sobre como a IA se desenvolveu, aqui também, né? Aqui a gente tem há muitos anos várias aplicações nos produtos e obviamente agora com o desafio adicional de IA generativa no contexto de negócio.
A gente trabalha com IA, pegando esse gancho, desde 2012. 2012. Então, que a gente montou o Labs nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né? Então, a gente está falando de 12 anos de desenvolvimento e, obviamente, nos últimos anos, mais precisamente nos últimos meses, essa produção ganhou uma nova escala, né? Sim. E agora está formatada numa área, né, dedicada especificamente, que você é o head, lidera, que é essa agenda de IA que perpassa todos os produtos, todos os segmentos que a gente tem aqui na companhia. Cara, dá uma pincelada pra gente, assim, de como é que isso funciona, como é que é possível, por exemplo, escalar tantas aplicações em tanta diversidade de contexto de caso de uso, por exemplo. E especialmente com essa demanda, né, latente, né, de todos os segmentos, né? A gente vai em eventos de qualquer segmento, de agro, a saúde, o tema que a gente tem certeza que vai ser abordado é IA, né? Então, esse exatamente foi o motivador da gente ter criado essa área, né? Porque a gente entendeu que teve um certo momento nesses 12 anos em que fazia muito sentido, enquanto a IA era realmente um tema mais de laboratório, a gente tem uma estrutura que conseguisse trazer esse tema para dentro dos produtos. À medida que a IA se torna mais democratizada, a gente inclusive muda um pouco a perspectiva e o objetivo da área, né? Então, hoje, nosso objetivo, exatamente para garantir essa escala, para permitir que a gente ganhe eficiência operacional internamente, usando inteligência artificial, e também aprimore os nossos produtos, né? Agregue ao produto recursos de inteligência artificial para gerar mais valor para o nosso cliente, a gente está focado atualmente em ser um facilitador da companhia, das áreas, para que eles desenvolvam os seus use cases. Uhum. Então, é uma mudança de paradigma, né? Enquanto que até então a gente ajudava e desenvolvia efetivamente os use cases, a gente leva agora o protagonismo para as áreas. Porque no final do dia, quem tem o conhecimento especializado de um segmento ou de uma área administrativa são as pessoas da área. Então, a gente entrega ferramental, a gente entrega know-how, a gente entrega ferramentas no final do dia para facilitar que essas pessoas consigam implementar. Então, esse é o nosso principal objetivo hoje enquanto área. E quando esse desafio ele foge do contexto de produto, né, que tem um go-to-market, claro, e volta aqui para o nosso contexto de produtividade interna, por exemplo. Os advogados estão usando o ChatGPT, usando esses recursos para fazer revisão de contrato, por exemplo, ou alguma coisa assim. Temos casos já? A gente aqui tem bastante cuidado, assim, na hora que usamos, né? Enfim, toda a parte de tecnologia. O que nós temos visto aqui, efetivamente, já é uma oportunidade muito grande na hora de fazer revisão de contratos, revisão de pareceres, indexação desses pareceres e trazer já para os advogados insumos para que eles possam fazer uma melhor avaliação, um melhor trabalho a partir do que a IA varreu, reestruturou e analisou. Então, nesse sentido, a gente tem incentivado bastante aqui os nossos times, olhando aqui para um desenvolvimento contínuo aqui dentro desse cenário. Legal. Porque esse tipo de situação, para mim, é bem emblemática e ela se soma, né? Essa agenda de conseguir desenvolver aplicações em produto. E tem muito mais a ver com a gente empoderar, capacitar mais os colaboradores, né? Os profissionais. Isso por si só é uma agenda, né? Total. Porque, como eu comentei, o nosso propósito é facilitar. Então, como é que a gente desdobra esse propósito, né? De ser esse facilitador da companhia? A gente desdobra essa nossa agenda basicamente com 3 grandes ações, né? Ou 3 agendas, melhor dizendo, né? Uma agenda estruturante, que é onde a gente efetivamente desenvolve plataformas que vão simplificar, dar mais agilidade, dar governança, segurança para quem está implementando um recurso de inteligência artificial, tem essa tranquilidade, né, de acelerar o seu go-to-marketing, mas ao mesmo tempo a gente garantir, enquanto companhia, governança, segurança dos dados, né? Então essa é uma agenda super importante, que é a plataforma na qual a gente utiliza para acelerar nossos use cases. E a gente também tem feito muito, obviamente existem demandas estratégicas, né, da companhia que demandam uma resposta mais rápida. Então, o nosso time acaba também entrando nessas demandas mais pontuais, que a gente entende que tem um ganho, seja de eficiência, seja de receita, que a gente está visualizando que é uma janela de oportunidade. E tem um terceiro aspecto ainda, que é esse empoderamento. Então, a gente sabe que hoje, todos os dias são criadas novas ferramentas, existem muitas coisas, mas existem muitas coisas boas e ruins. E ruins no aspecto, às vezes, técnico, ou às vezes ruins no aspecto de segurança, por exemplo, né? Então, as pessoas já estão usando ferramentas. A questão a gente começou a compreender que existe uma necessidade também de curadoria.
né? Quais e quando você Quais e pode usar, quando. né? Essa é a segurança. Essa é Não a dá questão. para sair usando qualquer coisa Exatamente, acho como que eu tem que ter quiser, né? essa governança. Como você citou o ChatGPT, às vezes as pessoas utilizam na melhor das intenções, só que eventualmente um ChatGPT aberto, Uhum, você está colocando em risco e eventualmente aquele dado pode ser vazado. uhum, Mas existem outras abordagens para você fazer isso de uma forma segura. uhum. Então, esse empoderamento, né? O Tom Malone do MIT tem uma frase, ele cunhou um termo chamado supermentes, os superminds, né? Que é o ser humano aumentado. Uhum. Então, a gente tem esse objetivo também enquanto área, né? De ser esse facilitador também de ferramentas que já estão prontas, que eventualmente as pessoas desconhecem. Então, a gente levar esse E que conhecimento são para as pessoas. seguras, que podem ser usadas no dia a dia, né? Sim. E que trazem uma super eficiência. Estão prontas, né? Uhum, Basta exato. usar. Levamos esse conceito de o ser humano aumentado, né? Os super-humanos, superminds, Super super-totters. totters, é isso. Ao pé da letra, né? A Olha aí. gente faz acontecer, Isso mas com os devidos cuidados, né? Sempre, Né? sempre, sempre. Né? Com a devida vênia, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Sempre, sempre. Para que a gente não escorregue. E esse é talvez uma das nossas principais agendas também, né? Junto com IA, com dados, a gente também tem o pilar de governança de dados IA, que não à toa, e que faz uma dobradinha importante com o jurídico, né? Super. Na verdade, assim, a gente tem trabalhado extremamente em conjunto. Não tem outra solução a não ser dar aqui as mãos e trabalhar em conjunto. E temos criado aqui cada vez mais mecanismos de governança internos, desde cartilhas até instruções, treinamentos, trilhas de conhecimento, etc., em que a gente dá clareza aqui para todos que trabalhamos na companhia de como usar, quando usar. E mais do que isso, né? Como que a gente aproveita exatamente da melhor forma possível para se tornar esses superminds, assim, esses super totters, né? Perfeito. E acho que é isso. Acho que a agenda de governança, ela vem com esses cuidados aí que a gente conversou sobre aspectos, né, relacionados ao uso e à proteção também dos próprios dados, a proteção dos segurança da informação, cybersecurity, etc. Sim, o time de TI é super importante também nesse papel de segurança da informação, a conformidade com as réguas de mercado, né? E acho que isso é uma agenda bastante intensa e ultra relevante, né, aqui pra gente. E eu vou aproveitar a Patrícia para pedir para ela explicar pra gente um pouco mais sobre o DTA, afinal, é uma plataforma que a gente... Tô brincando, já fez aqui, já ficou assim meio tensa com... Essa pergunta pra ela, né? Eu falei, você tecnicamente o DTA... Não, a gente pode falar aqui juntos, né? Vamos falar junto, então. Então, você começa... Eu me surpreendi, isso aí, vamos fazer um jogo. Você se surpreendeu, não foi? Até eu me surpreendi, isso aí. Pegadinha. Não podia perder a oportunidade, né? Como a gente comentou, a inteligência artificial não é um tema novo. Então, a gente já tem muitos casos de uso, né, rodando em produtos e muitos projetos, né? Então, casos rodando em produto e rodando dentro de casa. Para facilitar, inclusive, essa construção de uma agenda, a gente criou esse nome, né, Digital Trusted Advisor, que é o DTA, para facilitar essa comunicação, de empacotar essa agenda que eu comentei, né, da construção de uma plataforma, da construção de ferramental, em uma única agenda, para ficar mais fácil essa comunicação, seja interna, seja externa com o mercado. Além disso, o DTA, além de ser esse compilado, esse agregador da nossa agenda de inteligência artificial da TOTUS, ele efetivamente é uma plataforma, né, que se propõe a fornecer um conjunto de ferramentas que ajudem o desenvolvedor, né, as pessoas a garantirem governança, segurança, velocidade, acesso a modelos de uma forma segura, de uma forma garantindo o orçamento, que também é um tema super complexo, né, que é... A conta precisa fechar. A conta precisa fechar. No final do dia é isso, né? E a gente sabe que esses modelos, eles têm um poder de escalar, tanto funcionalmente falando, tanto escalar custos, né? Então, o DTA, ele também tem esse olhar para ajudar quem está consumindo a ter esse melhor controle financeiro dos seus projetos, né? Então, o DTA para nós tem sido uma grande agenda, né? Para nos ajudar a comunicar isso internamente e externamente, né? Eu até costumo falar que o DTA ele também é importante para a gente ajudar a estabelecer na prática os tais guardrails, né? Do que a gente está falando, quando a gente fala de agenda de governança, traduzir isso na prática é muito difícil, porque se vira só
um manual de boas práticas, que também tem, né? Vai Também ter, tem, né? Eu acho perfeito isso que você colocou aqui, Cris, porque na verdade acho que esse depara, né, do que a gente tem de regra escrita, de regra falada, de treinamento, etc., para uma questão mais prática, uma plataforma que de fato consiga garantir essa governança, o acesso à tecnologia de um lado, mas de outro uma governança e um entendimento melhor de como usar e fazer um uso eficiente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na prática. Uhum. Voltando à estrutura do DTA, né, o funcionamento dele, a gente pode falar que ele funciona num certo tripé, né, em termos de aplicações e como que a gente consegue depois desdobrar isso na prática em contextos de casos de uso. Cara, conta um pouco mais pra gente como isso funciona. Especialmente o DTA, ele tá muito, obviamente, nesse contexto da IA generativa, né? Então, quando a gente pensou na estrutura dessa plataforma, a gente pensou em uma plataforma capaz de atender os use cases nos seus mais variados tipos, né? Que a gente segrega ou agrupa, de certa forma, em 3 grandes pilares. Um que a gente chama de Content and Knowledge, que é uma das características mais marcantes da experiência generativa, né? Da IA generativa, que é a capacidade de processar conhecimento, seja conhecimentos que estão aqui dentro, né? Ou seja, documentações que a gente tem aqui dentro, de produto, de processos, para que ele gere respostas, né? O caso mais típico é um chatbot. Então, nesse pilar, a gente entende que é o desenvolvimento desses chatbots. Existe um segundo pilar que a gente entende que tem um potencial incrível com o uso de IA generativa, que é o que a gente chama de Live in Action, que é permitir efetivamente que a gente, a partir de um fluxo conversacional, a gente opere os nossos sistemas. Então, a gente vai entregar efetivamente uma experiência transformadora, né, mais produtiva para os nossos clientes e, obviamente, para os nossos usuários internos, né, operando aqui os sistemas de RH, os nossos ERPs, mas por um fluxo conversacional, né, isso é super incrível. E um terceiro tema, a gente é um desenvolvedor de software, né, então a gente tem um pilar chamado Build and Code, que são ferramentais, né, dessa plataforma, que são destinadas aos nossos desenvolvedores, para que eles codifiquem melhor, para que eles consigam testar, para que eles consigam ter mais escala no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, esses seriam os 3 pilares que contemplam o DTA. Perfeito. E, quer dizer, tem uma preocupação aí de aplicações que sejam cross, né? Até para a gente poder ter uma aderência a múltiplos segmentos, de soluções que efetivamente possam ser bem contextualizadas em qualquer cenário. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha especificamente esses casos de uso que você mencionou, nesses pilares, nesses contextos, o que hoje a gente tem de exemplo concreto rodando, né? Se a gente fosse olhar para o nosso portfólio de sistemas, né? de produtos e que serviriam como bons exemplos. Perfeito. Hoje a gente tem 3 dimensões aqui na companhia, né? A nossa TechFin, a nossa dimensão de gestão e a Business Performance, e a gente tem casos de uso em todas as dimensões, já rodando. Na RD, por exemplo, né? Que é a empresa que nós utilizamos em Business Performance, nós temos o Mentor IA, que é uma solução super incrível assim, na criação de conteúdo, no apoio a essas pessoas das agências a terem uma inteligência agregada para a criação de promoções, né, de conteúdo e geração de campanhas. Então, é um uso já super massivo sendo feito por lá. Na dimensão de gestão, a gente também tem em vários segmentos, seja logística, seja construção, que está ajudando a IA generativa, seja com a interpretação de textos, de documentos, com OCR para identificar e validar documentos de uma forma automática. Então, pega uma nota fiscal que chega numa transportadora, já consegue validar se todos os campos e os valores estão corretos para liberar, por exemplo, um caminhão. Produtividade na veia, né? Para os nossos clientes. Então, hoje, a gente tem o Proteus Insights, que conecta inclusive com a dimensão de TechFin, porque a gente consegue fornecer para o nosso usuário, para essa empresa que está usando o Proteus, insights de gestão, como, por exemplo, o fluxo de caixa projetado. Então, ele consegue, a partir dos dados históricos da empresa, visualizando a capacidade de contas a pagar e receber, ele consegue projetar que daqui 3 meses, eventualmente, tu vai ter uma situação de caixa. Com isso, tu consegue antecipar, eventualmente, até uma solicitação de crédito, né, que conecta com a nossa solução de TechFin, que provê crédito a um custo mais competitivo, porque quem está emprestando
tem informações não só do passado, e sim consegue visualizar o que essa empresa tem para futuro, né? Então ele consegue ter uma visibilidade dessa liquidez, essa capacidade de pagamento da empresa, e para quem recebe, está recebendo uma taxa mais competitiva, exatamente pelo fornecimento dessa informação. Perfeito. Isso é mais do que eficiência, isso é estratégico, né? Isso é estratégico. Exato. Eu gosto, até complementando, eu gosto de me referir ao conceito de cultura data value driven, né? Ou seja, é efetivamente construção de valor percebido em cima dos dados usando a IA. O Peter Diamandis, né, aquele fundador do Singularity University, ele fez uma entrevista recentemente falando sobre o momento que na análise dele nós estamos com IA generativa. Teve aquela questão do boom, e isso foi muito motivado pelo que ele chama de demos bem feitas. Inclusive ele fala, o ChatGPT no final do dia é uma demo, uma demo muito bem feita. Tanto que ele até traz alguns dados de que o ChatGPT pela primeira vez está decaindo o uso. Por quê? Porque na visão dele a gente está entrando na segunda etapa dessa jornada, que é nós passamos a etapa do uau, né, com a ferramenta, mas a gente estava usando como um brinquedo, efetivamente. Essas demonstrações a gente não conseguia visualizar, e todo mundo aqui que está nos acompanhando eventualmente já usou, mas no final do dia, no dia a dia, não está usando. Né? Tipo, usou como uma brincadeirinha, fez uma perguntinha, mas não conseguiu visualizar na prática como usar no dia a dia. E aí a provocação dele é que a gente está entrando exatamente nessa jornada de criação de valor, que conecta com o que você falou, que é a nossa agenda aqui, né? Efetivamente não levar a IA como pela IA, né? E sim agregar no produto, tomando parte dessa tecnologia para ajudar na estratégia dele, na tomada de decisão. Que no final do dia é isso que é importante, né? Sim, e é o nosso papel, né? No final é sobre como você consegue transformar esse insumo tão precioso que são os dados em algo que de fato faça diferença e mexa ponteiro para as empresas, né? Para o Brasil que faz, né? É isso aí. E ele traz, inclusive, né? Completando essa entrevista que eu achei fantástica, ele tem inclusive um livro chamado Abundância, que fica super recomendação aqui. E ele traz, né, nesse livro, um contexto de que a tecnologia ela é uma grande liberadora de recursos. E até ele fala que a escassez é contextual. Não vou entrar aqui nas questões filosóficas relacionadas a isso, mas o que eu acho interessante é o seguinte: a IA ela tem um potencial incrível de liberar o recurso mais escasso que nós temos, que é o tempo. Então, quando a gente fala de tornar mais produtivo, e aí essas discussões e o emprego e tudo mais, existe uma perspectiva super importante que casa muito com isso, que é o nosso tempo no final do dia, que na Terra é limitado, e bem limitado, né? Nós somos animais que vivem pouco, né? Inclusive, né? Então, se a gente conseguir dedicar mais tempo em coisas que desafiem mais a nossa capacidade criativa, que é efetivamente o que, pelo menos agora, a gente não consegue fazer uma máquina copiar, a IA tem muito esse papel, né, de liberar o recurso de tempo. Então, seja nas empresas, seja na nossa vida pessoal, para a gente se dedicar naquilo que é mais importante, né, mais estratégico na empresa e mais importante para nós enquanto pessoas, né? Sem querer estender em filosofia, mas já dando mais uma provocadinha, a IA ela está cada vez mais se mostrando uma grande ferramenta poderosa para resolver essas nossas funções mais especialistas, destravando o tempo para a gente poder fazer aquilo que o ser humano faz de melhor. Você falou de criatividade, eu acrescentaria a nossa capacidade de usar outros contextos para ter insights do que você pode fazer no seu contexto específico, né? Fazer esse link, né? Esse connecting the dots, né? Permanentemente. Quer dizer, isso, falando dos superminds que a gente estava falando agora há pouco, é o game changing, né, da história toda, né? Total. E se você coloca essa tecnologia numa perspectiva de evolução a qualquer taxa, né, que a gente tem acompanhado hoje, a gente está falando efetivamente que daqui 5, 10 anos isso vai multiplicar em alguns milhares de vezes. Né? A gente estava discutindo há um tempo atrás que esses modelos que hoje a gente conhece, que já fazem uma construção incrível aos nossos olhos, as previsões é que daqui 5, 10 anos eles têm uma capacidade aumentada em 10 mil vezes. Então a questão não é mais e se, a questão é quando e como a gente interage com isso. O interessante é que eu cito muito o MIT, porque primeiro que eu estudei lá, tive esse privilégio de estudar no MIT, no laboratório que foi criado pelo Marvin lá, que foi um dos criadores lá do Dartmouth Project, né? E é muito interessante que esse ano, inclusive, eu tive lá fazendo uma formação,
E o MIT, que é a meca da tecnologia, fazendo uma formação de IA, um dos grandes temas que estão agora no laboratório do MIT sendo desenvolvido é como tu concilia as necessidades tecnológicas de dados e IA com as capacidades humanas. Então, eles estão desenvolvendo, inclusive, né, ainda está bem em desenvolvimento, bem de uma forma preliminar que eles compartilharam conosco, como se fosse uma tabela periódica. Bem a alusão da tabela periódica que a gente usou lá no segundo grau, né, da química, em que eles colocam os skills necessários, as demandas de dados e IA, e eles cruzam com como se fosse com as valências, né, as valências da química, mas as valências humanas, que é a criatividade, que é esse pensamento crítico, que é onde no final do dia, pelo menos na perspectiva que nós temos hoje, vai ser muito complicado a gente fazer a máquina copiar. E com uma máquina 10 mil vezes melhor, né, o que a gente vai ter realmente é que se dedicar nessa questão humana, efetivamente. Né? E aproveitando esse contexto que a gente está falando de toda essa prática que a gente tem em relação a como desenvolver projetos relacionados a IA e tudo mais, a gente tem, obviamente, playbooks internamente, a gente tem guias que explicam do's e don'ts, né, em relação a tudo isso. Mas tem uma coisa que eu acho que é bastante importante, que é sobre o que eu gosto de chamar de um passo a passo para um projeto de IA, né? E um passo a passo ele tem diversos aspectos, né? Técnicos, operacionais, eventualmente legais. Se a gente fosse tentar aqui dar uma resumida de aspectos que um passo a passo, para alguém ter como um guiazinho de bolso ali e querer desenvolver isso dentro de casa, dentro da sua própria empresa, o que a gente pode contribuir? O que vocês destacariam que deveria ter nesse manualzinho? Quer começar? Vamos lá, eu acho que a gente primeiro tem que ter um bom caso de uso, acho que a gente tem que identificar os casos de uso de IA. Eu acho que, enfim, até a moça consegue trazer mais, mas eu vejo assim que existe uma certa ansiedade das pessoas, eu quero usar a IA, legal, ótimo, mas como? Vamos pensar nos casos que fazem sentido e que trazem esse maior retorno, né? E aí eu acho que a partir desses casos, a gente consegue identificar o que vai ser essa IA? É uma IA generativa? Não é uma IA generativa? Assumindo que ela é uma IA generativa, quais são os dados que eu vou usar? São dados pessoais ou não são dados pessoais? Ou seja, já estamos falando aqui de que, assim, na origem do projeto, a gente já tem que ter toda essa implicação, porque no final vai ter o advogado ali dizendo assim, pode fazer, não pode fazer, faz desse jeito, não faz desse jeito. Você antecipa porque aí você já consegue colocar numa rota, desde o início, vamos dizer assim, igual a gente muito discutiu em dados, em Privacy by Design, a gente tem algo parecido aqui, no sentido de pensar a IA by Design. Então, essas provocações logo de início facilitam e fazem com que essa conversa seja muito mais fluida e tenha um resultado muito melhor. E mais seguro também, que é, no final do dia, o que todos queremos, né? Perfeito. Então, no final, se você consegue identificar esses pontos, assim, poxa, vou atrás de uma IA generativa para casos de uso que, para mim, são casos para a empresa, para mim, são casos relevantes, que são importantes para serem corridos atrás. Na hora que você começa a pensar que tipo de dado que eu preciso para isso, eu preciso de dado pessoal? Essa é uma confusão que acontece muito, né? Quando a gente fala genericamente em dados, muitas pessoas já logo pensam dados pessoais, mas não necessariamente. A gente deu vários exemplos aqui de casos que não são dados pessoais. Algum, né? Exatamente. São dados ali da própria empresa, por exemplo, para achar a sua própria eficiência dentro de uma operação e informações que ela já tinha muitas vezes, né? Então, que tipo de dados que você vai precisar? Você vai trazer dados de fora? Vai usar dados só internos? Quais são as proteções se você for trazer dados de fora, pensando em direitos autorais, direitos de propriedade intelectual? Como que você protege a segurança da informação? Vai ter um garden separado? Não vai ter separado? Como que você vai trabalhar isso? E essa rota te traz já resultados mais seguros para que no final a gente tenha uma governança bem estabelecida. E o papel do jurídico é fazer esse diagnóstico em cima desses insumos que vocês recebem sobre um projeto, caso de uso, falar legal, não legal, faça assim, não faça assim. E isso se refletir num termo de uso, por exemplo, num documento que... Também, eu acho que a gente entra em várias etapas, aqui vem tendo o meu produto aqui, né? A gente entra em várias etapas desse processo. Eu acho que de antemão, criando a governança, facilitando a criação dessa governança e participando da criação dessa governança, dando essa clareza do que tem que ser olhado em cada etapa do processo. Depois, nas etapas do processo, a gente pode ser chamado e ali participar para entender essas questões de direitos autorais, propriedade intelectual. A gente pode ajudar o time de governança
ao ter certeza de que foram implementadas medidas para redução de eventualmente vieses ou outras questões que possam ter aparecido. E além dos termos de uso e além de olhar as questões de bases legais, se houver dados pessoais, etc., e quando houver, você ainda tem eventualmente contratos com terceiros, quando você se relaciona com esses terceiros, né? Perfeito. Outros fornecedores, etc. Então, acho que é um processo, é legal ter essa visão de que é um processo que tem diversas etapas e não só uma estante. E no desafio do jurídico ter uma visão de negócio também contextualizada, Sem né? dúvida, Pra sem estar na dúvida. mesma página e poder E até contribuir. de negócio de tecnologia. Sim, não, tecnologia, né? Porque total. senão, né? E Enfim. veja que a gente discutiu aqui, e na verdade a discussão tem que realmente tomar um rumo ou tomar mais tempo nesse aspecto de negócio. Porque tecnologia, aqui na TOTVS, por exemplo, a gente tem o DTA, que já resolve uma série de questões técnicas, exatamente para a gente permitir que nossos times discutam o que é de mais valioso, que é como é que a gente entrega valor. As discussões técnicas hoje, com a disponibilidade que existe, a gente vai achar uma forma de viabilizar. No final do dia, a discussão é essa, né? E aqui tem um ponto que a gente tem trazido sempre, né? Especialmente para as empresas, nossas clientes. É importante que o movimento para a inteligência artificial seja agora, seja rápido. E como eu comentei anteriormente, a gente já está vivendo uma segunda fase, né? O desdobramento já passou. O que isso significa na prática para as empresas, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui? Ficar fazendo experimentação pode ser um risco. Então, você trazer fornecedores, TOTVS ou alguma outra fornecedora que já tem essa experiência, que já errou lá atrás e que já tem isso mais curado, melhor desenvolvido, te torna mais rápido nessa evolução da IA. Aquela velha frase atribuída a Voltaire, né? A história não se repete, mas o ser humano se repete sempre. A gente viu em outras hypes, né? Exatamente porque as pessoas queriam a IA. Há pouco tempo atrás a gente falava, não, eu quero nuvem, eu quero ser uma empresa tech. Aí todo mundo virou tech. Agora o que a gente começa a perceber, algumas empresas, não, agora eu sou uma empresa de IA. Isso é muito perigoso porque a gente já viu no passado que no final do dia a conclusão que sempre se chega, né? E as empresas são muito pendulares nisso, né? Agora é IA, então eu vou virar minha empresa para IA. Aí tu vai descobrir o seguinte, tem desenvolvedores, tem custos, tem um conhecimento que não é teu core. Sim. Então você tem que escolher de uma forma muito estratégica como acelerar. Você precisa ser rápido, mas é importante que você tenha muito mapeado, assim, uma discussão de negócio. Eu quero que a IA me ajude a resolver qual o problema. Porque senão a discussão fica, eu quero IA. E é o que a gente vê muitas discussões em empresas, inclusive, às vezes grandes, e aí por querer IA, que é tornada um pouco a empresa IA. E a empresa é de manufatura, a empresa de agro e tudo mais, que obviamente vai se beneficiar muito com IA, mas o que a gente está visualizando é que a gente, enquanto empresas no Brasil, não cometa o mesmo erro de daqui a pouco tudo virar tech, daqui a pouco tudo virar IA. Sim. IA com certeza vai estar no dia a dia, mas você pode usufruir dessa tecnologia de uma forma mais estratégica, mais inteligente. Não, né? perfeito. E aí vocês ressaltaram bem o que fazer, né? E acho que você trouxe um ponto, Ramon, que é super importante, porque às vezes a gente também esquece. Que dor eu quero endereçar, né? Quais são as minhas dores, efetivamente, e dali, a partir disso, inclusive, definir se faz sentido ou não usar IA. Isso vem no segundo momento, exatamente. Né? Porque eventualmente não faz nem sentido necessariamente você se valer de IA para isso. Agora, se a gente fosse avançar pensando sempre num projeto, e acho que você também de alguma maneira destacou isso, mas eu queria dar uma sublinhada, o começar pequeno, né? Porque você falou um pouco antes que as questões relacionadas a custo de um projeto, elas são igualmente escaláveis com uma própria escala operacional que a IA proporciona pra gente. E aí? É isso mesmo? É começar pequeno? É fazer prova de conceito? É pilotar? Como é que é essa dinâmica para a gente estar confortável com o projeto? De que ele pode efetivamente ir adiante ou não? Eu diria que o principal desafio, ou o primeiro desafio que todo mundo deveria colocar na sua agenda, especialmente as empresas, é letrar as suas pessoas nesse tema. Perfeito. Exatamente para ajudar que as pessoas entendam como pensar de uma forma mais crítica em problemas que podem ser solucionados por IA. Para que essa discussão ela tenha um nível de profundidade um pouco maior. A gente não está aqui dizendo das pessoas se formarem e serem especialistas em IA, mas o nível de proficiência todos nós teremos que ter. Né, para conseguir discutir não nesse importa novo se é um mundo. especialista, um desenvolvedor ou se é um gestor ali que está olhando o contexto de negócio. No final precisa entender
Tem uma régua comum ali, mínima. Exatamente. E novamente, o olhar para o que é o seu core, o que a sua empresa efetivamente faz, né, de diferente das demais, e o que é gestão, o que são suporte à tua operação. Então, esse começar pequeno é super importante, eu diria, nessa revolução cultural das pessoas. E, novamente, determinando quais são os problemas que você quer resolver, a escolha de como então resolver. Isso daqui é core, eu não consigo delegar. Eventualmente tu vai ter que desenvolver coisas dentro de casa. E aí são outros skills, são outras etapas que tu vai ter que passar para ter um projeto de desenvolvimento de IA dentro de casa. Mas é muito importante que as empresas entendam, e as pessoas, que numa escolha, quando você tem claro o problema a ser resolvido, também se torna mais claro o como, e eventualmente esse como é terceirizar para uma ferramenta existente, como a gente falou nas Supermentes, né? Existem muitas coisas prontas. Por que vamos perder tempo, exatamente porque as coisas estão evoluindo muito rápidas? Se eventualmente tudo a gente quiser desenvolver dentro de casa, o tempo vai ser vai ser enorme, né? O tempo vai ser enorme. Então, o começar rápido é, de fato, experimentar, mas experimentar com a responsabilidade que as pessoas entenderam minimamente do que a gente está falando. Perfeito. Contribuições, considerações finais, assim, sobre o tema. O que faltou aqui pra gente fechar, pra gente dar uma última mensagem, seja no aspecto mais jurídico, seja no aspecto mais técnico? Temos última reflexão aqui? Eu acho que assim, a minha reflexão é no aspecto jurídico um pouquinho do início da nossa conversa, né? No final das contas, a lei sempre vem depois, quando, né, a gente já tem aqui uma realidade posta. Então aqui a nossa enorme responsabilidade de olhar para frente, né? Pegar o passado e fazer dele, e na verdade não jogar fora esse passado que já foi construído e trazer uma segurança necessária sem inibir essa inovação, sem inibir que a gente possa, como país, como empresas, como enfim, pessoas mesmo, crescer junto com a inteligência artificial. E essa agenda, assim, particularmente é uma agenda que me deixa muito aqui tocada e muito feliz, né? Ainda mais que a gente está numa empresa brasileira de tecnologia, né? Que eu acho que tem um papel muito relevante. A maior aqui, empresa de tecnologia do Brasil. Do Brasil, e que a gente tem um papel extremamente relevante aqui para poder ajudar as pessoas a se situarem, a se empoderarem em relação ao que a IA traz de benefícios e como que elas podem usar isso de uma maneira segura, eficiente e que faça sentido também dentro dos negócios delas, né? Então, acho que esse que é o ponto. Show, perfeito. Ramon, Brasil que faz com TOTUS e faz com IA conosco, é isso? Pensou em IA, né? Chame a TOTUS, né? E isso eu acho incrível, né? O momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento super único e promissor, porque coloca uma empresa brasileira que é líder aqui no nosso país, com um grau de protagonismo global, eu diria, possível e habilitado por conta da inteligência artificial. Então a gente consegue entregar soluções avançadas em um nível igualmente superior a uma tecnologia norte-americana ou europeia para os nossos empreendedores aqui do Brasil conseguirem competir. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito especial no desenvolvimento de tecnologia, porque a gente consegue entregar um valor e uma capacidade de competitividade para os nossos clientes, né, para as nossas pessoas aqui no Brasil, em pé de igualdade com qualquer lugar do mundo. Maravilha. Acho que não poderíamos ter encerrado com uma chave de ouro melhor. Queria agradecer demais vocês por terem aceitado. Como Patrícia, obrigado de coração de ter vindo aqui. Ramon, parceiraço aí, né, do nosso dia a dia aí, fazendo tudo isso acontecer. Então acho que foi incrível o bate-papo. Obrigado mesmo, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que aqui a gente conseguiu, né, abordar principais temas relacionados à IA. Espero que realmente tenha sido útil aí para vocês. Mantenham-se sintonizados aqui no nosso canal. Acompanhem os próximos episódios. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.